E lá vamos nós para o 10º e último romance de Machado de Assis. Estou aqui terminando o meu projeto literário de reler todos os romances em ordem cronológica. Comecei esse projeto em agosto de 2023, agora em junho de 2024, 10 meses depois do início, consigo concluir os 10 romances de Machado de Assis. Estou muito feliz, grata à vida por essa oportunidade de fazer essa releitura. Quando eu li Machado pela primeira vez, eu era adolescente. Eu comecei aos 12 e terminei aos 19. E agora, em junho, eu estou completando, daqui uns dias estou completando 43 anos. E agora um pouquinho mais vivida, com um novo olhar. É muito interessante, dá um sentimento de gratidão mesmo, sabe? De depois desse tempo poder fazer essa releitura, ter aí uma nova interpretação de muitas coisas. Achei muito interessante. Quero também fazer a releitura dos contos, eu já li todos também e já li até peça de teatro, gente. Mas estamos aqui então com o Memorial de Aires, publicado em 1908, mesmo ano de falecimento do nosso querido Machado de Assis. Essa edição minha da Martin Claret é a obra-prima de cada autor, é uma coleção que a Martin Claret fez. Ela é antiguinha, por isso tem essa capa assim que não seduz em 2024, né? Uma capa que não conversa com os dias de hoje, mas enfim, é o que temos aqui. Livro de 152 páginas, bem rapidinho para ler. Há quem diga que este é o livro mais chatinho dele. Não é que é chatinho, ele é mais arrastado, e é mesmo, gente. Mas isso não tira o prazer em ler o Machado. Um livro, para ser bom, ele não tem que ser assim, né? O tempo todo te trazendo ganchos, te trazendo ali situações que te prendem. Não, ele é um livro arrastado, confesso que é. Mas na verdade, gente, se a gente parar para pensar, a maioria dos livros, a maioria dos romances do Machado tem alguma barriga, né? Tem alguma parte ali que fica mais arrastadinha. Isso é normal, mas não tira de maneira alguma a qualidade da escrita dele, né? E aqui a gente vai ter o diário do Aires, Conselheiro Aires, lá de Esaú e Jacó, lembra? Pois é, o Machado, genial, já escrevia spin-off. Imagina, gente, como ele era à frente do seu tempo, né? Trabalhar com spin-off já no final do século XIX, início do século XX também, maravilhoso. Aqui ele traz então o Conselheiro Aires e seu diário, suas memórias. A gente vai ter aqui a percepção de um homem de 62 anos. Lembrando, gente, que naquela época, 140 anos atrás, o livro se passa em 1888. Então, vamos colocar 140 anos atrás. Um homem de 62 anos é um homem bem idoso para aquela época, né? Já está na finitude ali, sabe que não resta muita coisa para ele. E o olhar do Aires, dentro dessas memórias, dentro dessas entradas que ele dá aqui, cada capítulo é uma entrada de diário, vem uma data. Inclusive eu fico muito feliz porque ele colocou 17 de junho aqui, que é o dia do meu aniversário. Eu achei o máximo, viu? 17 de junho, escrito por Machado, achei fofo. Tem algumas entradas aqui, tem uma, pelo menos que eu me lembro, que é sem data. Ele escreve desse jeito e esse homem vai colocar reflexões, conta algumas coisas que acontecem no meio, no núcleo que ele vive ali, que já é um núcleo menor. Ele já começa a cogitar bem vagamente essa questão da reclusão, mas ele ainda tem uma vida social. Ora ele é sarcástico, irônico, aquele humor debochado, refinado de Machado, sempre presente. Ora o Aires ele fica meio casmurro, ora ele fica meio o Brás Cubas mesmo. Tem elementos aqui de outros personagens. A gente sabe que o Aires, ele é o alter ego de Machado de Assis. Há quem diga que uma personagem aqui do livro pode ser o alter ego da própria Carolina, a esposa do Machado, que seria a do Carmo. Será que é
Não tem nada comprovado, né? Mas há estudiosos que acreditam que pode ser. Eu trago um olhar muito meu, apenas de leitora, não sou estudiosa, não sou formada em literatura, não sou formada, né, nessa parte, não tenho competência para falar sobre isso, mas eu sou leitora, então, enquanto leitora, eu tenho as minhas percepções. Eu acho que a Rita, que é a irmã do Aires, eu acho que ela também pode ser uma personagem inspirada ali na Carolina, pela cumplicidade, pela amizade, pela querência entre esses dois irmãos. Tem uma relação muito boa, de muita cumplicidade. Não sei, gente, isso é uma percepção muito minha, tá? Mas eu vejo assim, eu acho que ela também poderia ser. O que esses estudiosos falam sobre a do Carmo ser o alter ego de Carolina? É uma mulher que não teve filhos e ela lamenta profundamente essa condição. Ela é casada com o Aguiar e os dois lamentam muito não ter tido filho. Já o Aires, aqui no livro, ele até escreve que isso é uma coisa que não faz falta na vida dele. O Aires, ele é viúvo e para ele, gente, não ter tido filho não fez diferença alguma. E essa pode ser, de repente, também a opinião do próprio Machado? Ou será que ele era como o Aguiar e também lamentava não ter tido? Esse livro, ele começa, o primeiro capítulo, a primeira entrada, ela vai se passar em um dia, 9 de janeiro de 1888, a Rita convida o Aires a ir ao cemitério. Então a gente já começa este livro com um cenário de finitude, de morte, trazendo essa reflexão dos que ali estão enterrados e dos que estão em vida. Vai trazer muito a questão da finitude, tem algumas reflexões sobre morte aqui, sobre quem perde mesmo, quem tá morto, né? De maneira meio irônica, bem-humorada, leve, ele vai levantar isso. Temos uma outra personagem aqui, que é uma mulher bem jovem. Ela é a Fidélia, conhecida como Viúva Noronha, uma mulher muito jovem. Ela vai estar lá no cemitério, neste primeiro capítulo aqui, nessa primeira entrada. E a Fidélia, a Viúva Noronha, é uma mulher muito bonita, muito. E o Aires, ele escreve aqui assim, que a Fidélia é uma mulher deliciosa. Eu achei achei bem assim, pra frente, né? Usar essa expressão, uma mulher deliciosa. E o Aires fica encantado com a beleza dela, uma mulher jovem. Tem uma história muito interessante, a Fidélia. Ela havia se casado com um jovem rapaz que era filho do inimigo político do pai dela. Então é meio uma situação de Romeu e Julieta, né? É bem tupiniquim. Só que esse jovem, ele morre depois de 2 anos de casamento e deixa essa mulher linda, jovem, viúva. E ela é apaixonada, segue apaixonada. Ela enfrentou a família dela toda para poder se casar com este jovem e de repente ele vai embora. Então deixa ela assim, muito perplexa. Essa questão de finitude também, precoce, né? Então o Machado traz também essa situação aqui pra gente, de pessoas muito jovens que vão embora, de um romance que é ali interrompido de uma maneira brutal, cruel, que é o que a morte traz. E aí, gente, quando a Fidélia resolve casar com esse rapaz, filho do maior inimigo político do pai dela, ela é meio que deserdada pelo pai, o pai não quer mais saber dela, tem uma condição bem romanesca para Fidélia conseguir esse casamento, aquela situação exagerada, assim, vocês vão ver, né? E ela casa, e aí o rapaz também, ele é meio que deserdado pela família. E aí, depois que ele morre, a Fidélia vai se apegar muito a do Carmo e ao Aguiar, né? E vai se tornar meio que uma filha postiça. Só que eles têm, antes da Fidélia, um outro filho postiço, que é o Tristão. E aí a gente vê a referência de Machado aqui, trazendo Tristão,
este nome que nos remete ao romance Tristão e Isolda, que é um romance que eu quero muito ler, gente. É um romance que já tá na fila assim há muito tempo. Quero ver se eu leio dentro desse próximo ano. Vou me esforçar para trazer ele, quem sabe, ainda em 2024, hein? E aí o Tristão, eles conhecem desde muito pequenininho. O Aguiar e a do Carmo eram amigos dos pais dele e desde pequeno o Tristão era um menininho encantador e eles ajudaram então na criação, na educação. Só que o Tristão, quando foi para entrar na universidade, ele foi embora para Portugal, foi fazer faculdade lá e deixou esses pais postiços completamente desamparados. E eles sofreram muito e de repente entra a Fidélia, né, para fazer a vez aí de uma filha postiça, eles se apegam muito a ela. E aí a gente vai ver então essa história se desenrolando. O Aires, muito encantado pela beleza da Fidélia, ele chega a sonhar com ela. E ele fica, né? Ele e a Rita, que é a irmã dele, meio que fica assim, fantasiando um casamento entre Aires e Fidélia. O que naquela época era bem possível. Um homem de 62 anos casar com uma jovem viúva, super aceitável. Eu acho assim que nunca foi de todo algo repudiado, né? O homem, ele sempre pode tudo, né? Sempre pode. Então, enfim, basicamente o que eu tenho para falar é isso. Se você quer saber o que vai acontecer mais, leia, tá? Leia que você vai se deliciar com essa história, apesar de ser arrastada, ela é mesmo. Não vou te enganar, ela é arrastada, mas é uma história muito interessante porque ela traz muitas reflexões sobre solidão, sobre velhice, sobre juventude também e sobre essa finitude. Tem aqui, olha só, nada pior que gente vadia ou aposentada, que é a mesma coisa. O tempo cresce e sobra, e se a pessoa pega a escrever, não há papel que baste. Tem várias frases aqui bem interessantes. Aqui tem, achei uma que ele tá falando da Fidélia. Gente, é um livrinho, é gostoso de ler, é reflexivo, é inteligente. Essa construção psicológica dos personagens é muito interessante mesmo. Achei uma outra frase aqui rapidinha, falei pra vocês que eu gosto. Reconheciam agora que toda a hostilidade deste mundo não vale nada, nem a política, nem outra qualquer. Falando sobre a morte, sabe? Sobre a condição da morte. Toda hostilidade, né? Toda briga, pra quê? No fim, gente, o que vai sobrar? Nada, né? E a última parte aqui deste livro, a gente vai terminar com o olhar do Aires em relação ao casal Aguiar, que é muito interessante. Bem aqui no finalzinho, o último parágrafo, quando você chegar nele, leia com atenção, aproveite, faça essa leitura entendendo que este foi o último romance de Machado, ele que já estava bem sofrido, que estava numa condição depressiva, ele já estava bem adoecido também. Então esse livro diz muito a respeito dele também, do próprio humor que ele estava, né? Ele nunca perdeu esse humor debochado, mas a gente sente aqui também um lado de solidão que vai tomando conta, assim. Muito interessante. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. E eu espero você nos próximos. Beijo, gente. Tchau.